meus amores, bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso podcast. Eu estou aqui com uma convidada muito, muito importante, amada, que é uma honra muito grande ter ela aqui. Agradeço ao Senhor por essa oportunidade e a ela por ter aceitado o convite. E eu quero dar só uma pausa para agradecer a Deus que, olha, gente, estamos aqui com microfones, ó, assim, novos aqui, ó, ela já tá com um dela aqui. Então, é aquela coisa, né? O primeiro vídeo, naquela brincadeira, mas nós já estava profetizando que ia ter. E Deus honrou. Só que a gente tem que tomar cuidado, que a gente não pode brincar com essas coisas, né? E, antes de mais nada, para não enrolar, eu quero pedir a ela para ela contar um testemunho dela mesmo com Deus, o testemunho que ela quiser contar, muito abençoado por Deus, que vai edificar não só a vida de vocês, mas minha. Eu estou aqui também para receber como vocês estão recebendo da parte de Deus. Primeiramente, agradecer a Deus, né? E também a Ana Regina por ter me feito esse convite, né? E eu aceitei com todo amor e sem pensar muito, né? Porque é uma pessoa que admiro, é a Ana Regina. Glória a Deus. É uma jovem, mas que tem se dedicado ao Senhor. Vejo a dedicação dela, né? Apesar da gente não ser tão próximo, mas quem tem, a gente sente, né? Não precisa estar direto dentro da casa da pessoa, a gente sente o mesmo espírito, né? Então, é muito bom. E assim, quando ela me trouxe essa proposta e falou sobre o que a gente iria fazer, né? Eu fiquei, o que eu vou falar, o que eu vou fazer? Mas aqui o propósito é anunciar Jesus Cristo. Sim. Né? E anunciar também o que Jesus Cristo fez por mim, né? O que Ele tem feito por nós, porque o Senhor tem feito grandes coisas, né, em nosso meio. O que eu trouxe é um testemunho, né, não foi minha convenção, não foi como a de Paulo, glória a Deus, né? Mas eu tive dias difíceis, né, para mim para mim ser convertida. Porque eu digo que eu tinha aceitado Jesus, me batizei, mas ainda não era convertida. Amém. E minha conversão, ela começou em março de 2018. Quando eu entendo que eu comecei realmente o processo de conversão. Porque eu subi ao monte juntamente com toda a igreja, né, na qual eu congrego, a Global Verdade de Vida. E lá a gente teve a oportunidade de ser feito um sorteio, aonde seria sorteado uma pessoa para ministrar nas sextas-feiras. E eu fui escolhida pelo Senhor, creio, para ministrar nas sextas-feiras, né? E fui ungida ao Senhor, a ministra da palavra. E eu estava com um barrigão enorme, estava com 9 meses, ministrei apenas uma única vez. Nesse período de consagração e tudo, eu ministrei apenas uma vez e logo já tive que ir para o hospital para ter criança, ter o bebê e tal. Isso no início da conversão? Isso, né? Amém. Porque na realidade eu me converti, me batizei em 2013. Eu sei. Só que é que nem eu tô falando, né? A minha conversão que vale para mim foi a partir de 2018. Eu tô entendendo. Teve aquela experiência, né? Que começou o processo, entendeu? E foi tudo isso, né? E de repente, quando eu me dei conta, eu não queria aceitar o que eu tinha sido chamado para fazer. Né? Como a gente fala aqui no interior, estribuchei muitas vezes, dizendo eu não sou capaz, eu não tenho capacidade, eu não tenho como eu saber lidar com isso, e aquilo para mim foi uma... Negou o chamado, né? Eu tentei negar. Só que quanto mais eu tentava me distanciar, mais o Senhor me chamava, entendeu? E era aquela coisa que às vezes eu dizia, Senhor, por que eu tento fugir? O Senhor me chama. Rebeldia. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Né? Então eu creio que eu sou uma pessoa escolhida, né? E eu lembro hoje eu lembro de Moisés. Moisés, quando o Senhor fala para ele ao povo de Israel para libertar, e ele diz, Senhor, mas quem sou eu? Moisés olhou para a fragilidade, para a incapacidade dele. E foi isso que aconteceu comigo. Eu olhei para a minha incapacidade. Eu olhei e vi que eu não tinha capacidade, vi que tinha outras pessoas na igreja que tinham mais capacidade do que eu, que liam melhor, que se expressavam melhor. Eu tô entendendo. Né? E aquilo tudo gerou muita confusão na minha mente, e eu entrei num período de depressão. Pode-se dizer que foi uma depressão de tentar suicídio, isso e aquilo, não. De tomar remédios, não. Digamos que foi uma pré-depressão. Mas eu passei um período que eu chorava. Quando chegava o dia de eu vir para o culto, eu ficava em desespero. Passava a semana bem, mas quando chegava o dia de eu vir para o culto na sexta-feira, eu ficava muito apavorada. O que eu vou levar, o que eu vou ministrar? E de todas as formas o inimigo tentava tirar isso de mim. Para o meu marido eu disse, olha,
toma esse cargo que eu não vou querer mais. Usado por Deus, né, com entendimento da parte do Senhor, ele disse, minha filha, se foi Deus que te deu, então tu entrega para ele. Eu não vou receber aquilo que Deus não me deu. Né? E ali eu fiquei por um tempo, eu fiquei meio zangada com ele, porque, poxa vida, o cara, para me ajudar, tá dizendo que não quer agora, né? Mas eu entendi o quê? Que ali o chamado era meu. Eu falei, quanto mais eu tentava me distanciar, quanto mais eu tentava fugir, mais o Senhor me atraía para perto. Então ali foi um processo. Aí daí então, mas o inimigo ele não cessa, né? Ele não cessa. E várias vezes isso aconteceu. Até o Senhor me levar a entender que realmente o que ele tinha comigo era um chamado. Aí quando eu recebi, entendi, aí veio o processo de ansiedade. Nós sabemos que a ansiedade nada mais é do que uma pessoa que sofre por antecipação, né? Ela sofre antes que aconteça. E começou ali em mim aquela ansiedade. Agora já não era mais o que eu vou levar, mas como é que eu vou falar. Né? Será que as pessoas vão entender o que eu estou falando? Eu estou entendendo. Tá entendendo? Então começou dentro de mim aquele processo. E eu comecei a clamar ao Senhor e pedir ao Senhor que tirasse aquilo de mim. Uma vez eu entendia que ali era uma manifestação do mal. Roubar de mim aquilo que o Senhor tinha me dado. Né? Assim como a depressão, a pré-depressão, quando eu entendi que ali nada mais era do que uma falta de gratidão, sendo grata por aquilo que o Senhor tinha me dado, né? Porque quando a gente não é grata, a gente quer se livrar, a gente questiona, a gente não quer aceitar. Então ali é uma falta de gratidão. Né? Com certeza. Sendo que o Senhor fala para nós, aqui em Romanos 1, o 21, fala assim, ó, portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Ou seja, eu achava dentro de mim que era eu que tinha que fazer. E eu não dava graças ao Senhor, não agradecia ao Senhor por o trabalho, eu não agradecia ao Senhor por poder ministrar a palavra dele. Hoje eu sei que eu teria um processo, eu entendo isso, que eu vou ter um processo de espera para ministrar a outras pessoas a palavra. Por quê? Por que isso, Clara? Porque eu rejeitei por muito tempo o chamado do Senhor. Então hoje ele tem um preço para mim. Quero. Então se esforça. Né? Porque com o Senhor é assim. Verdade. A gente tem que fazer por onde merecer. Te esforça que eu te ajudarei. Não é só esforça te tem de bom ânimo. Né? Então, isso é o que acontece se nós nos esforçar, se nós decidir realmente querer fazer a vontade do Senhor. Ele vai nos dar condição, ele vai nos ajudar, ele vai nos direcionar, vai nos fazer entender que não é nós, mas sim ele em nós, né? Que não é nós falando sobre nós, mas nós temos que falar sobre ele, né? É sobre ele, tudo que nós fazemos e falamos é sobre ele, né? E como eu falei, veio então um processo de ansiedade, e foi aí que eu comecei a buscar o Senhor também, né? E o Senhor ele foi me direcionando na palavra. E chegou o dia em que eu pude entender que aquilo não era normal, que eu mesmo comecei a orar, colocar as mãos na minha cabeça, repreender o demônio, porque às vezes nós temos essa noção de achar que nós temos que expulsar demônios só dos outros. Mas se nós não formos livres e libertos, se a nossa mente não for limpa, é verdade, nós somos pessoas cheias de demônios. Né? O inimigo da mente. Os demônios, eles existem. Eles cauterizam a nossa mente de uma forma que a gente não vê luz em nenhum canto. Né? E ali eu comecei a repreender aquilo. E quanto mais eu repreendia, mais processo, mais difícil ficava. E como eu já falei, veio o processo de ansiedade, né? De sofrer por antecipação. De antes de chegar aqui no púlpito, eu já sofria muito. Né? Porque será que vão ouvir? Será que vão entender? Será que vão conseguir entender o que a palavra está dizendo? E aquilo tudo foi gerando dentro de mim muita ansiedade, muito nervosismo, até que chegou o dia em que eu fiquei tão ansiosa para vir e trazer que eu não recebi nada da Bíblia. Tô entendendo. Que eu li a Bíblia e eu não consegui entender. E eu lembro que nesse dia eu saí de casa e eu disse, Senhor, hoje eu não levo nada. Hoje eu não levo nada para tua casa. Eu não sei o que eu vou ministrar. Mas se foi o Senhor que me chamou, o Senhor vai me dar alguma coisa. Aí eu vim, quando eu cheguei aqui, que eu comecei a subir aqui nas calçadas, o Senhor falou no meu coração: buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas a vós serão acrescentadas. Então naquele dia
eu entendi que se eu buscasse a vontade do Senhor, Ele acrescentaria na minha vida. Com certeza. Tudo isso, e hoje eu louvo a Deus em ser uma pessoa mais calma, recebi muitas ajudas, como a irmã Mazé, a pastora Mazé, o pastor Bartolomeu também o grupo de mulheres. Quero dizer que a gente tem um grupo de mulheres muito abençoado, que a gente se junta e a gente fala sobre a palavra, e ali uma ajuda a outra, né? E nesse período, e no período de congregação, de se juntar, de conhecer, de ouvir a palavra, porque Paulo manda que nós congregue. E no momento da congregação aqui, junto com os irmãos, certa vez o Senhor, Ele me trouxe a palavra que me libertou da ansiedade. Estou entendendo. Que ela está escrita em 1 Pedro 5, o versículo é o 7, que diz assim: lance todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Então, eu descobri que é todas. Né? Todas. Agora, se é de eu ficar preocupada, ansiosa com o que vai acontecer, eu lanço sobre o Senhor. Com certeza. Né? Eu lanço. Toma, Senhor, é teu. Né? Eu não posso resolver, eu não tenho como, eu não vou sofrer por uma coisa antes de acontecer, eu entrego em tuas mãos. Né? Com certeza. O Senhor também fala lá em João 14, não turbe o vosso coração. Credes em Deus também. Né? Então, tudo são palavras que você vai guardando e que elas vão lhe fortalecendo. Né? Resumindo, o que eu aconselho, né, é que nós busquemos conhecer a palavra. Porque se nós buscar conhecer a palavra, ela é quem nos liberta. Sim. A palavra diz, a própria palavra do Senhor diz, se nós conhecer a verdade, verdadeiramente nós seremos livres. Sim. Conhecereis a verdade vos libertará. Né? Também, né? A única forma. É a única forma que tem da gente ser livre, é conhecendo a verdade. A verdade nos liberta do pecado. Porque assim, a gente já teve aquele passado escuro, né? Mas só que quando a gente eu vejo tu hoje em dia, eu não imagino o teu passado. Porque o brilho de Jesus já está em ti. Então, não tem como eu lembrar do passado. O passado já foi apagado. Mas só que as pessoas que não conhecem Jesus vão olhar para ela e de repente vem aquela memória, algo do passado dela ou do meu, e o brilho de Jesus, a presença de Jesus apaga a presença dele. Fica em nós, filtrando ali em nós, e o nosso passado já é o passado, já está apagado, né? Vale mais somos uma nova criatura, uma nova pessoa. E se nós não tiver cuidado, o nosso passado, às vezes a gente tenta fazer de tudo para esquecer dele. Sim. Mas as pessoas que estão à nossa volta, elas não esquecem o nosso quer passado. apontar. Elas querem apontar. Né? Mas aí o que nós vemos e descobre lá em Romanos 8? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sim. Então ali você pode entender que mesmo que o mundo tente te condenar pelo teu passado, pelo que já aconteceu com você, se você está em Cristo Jesus, não há mais condenação para você. Com certeza. Se você crê que você se rendeu ao Senhor, que você o aceitou como Senhor e seu Salvador, não há mais condenação. Não existe mais. É verdade. Né? Então, eu vivi muito tempo com isso, né? Onde as pessoas olhavam para o passado, né? E olhavam para o meu passado, e aqui e lá gostavam de passar as coisas na minha cara. E hoje em dia, graças a Deus, eu consigo ouvir as pessoas até falando ainda, mas aquilo não me traz mais. Não entra no ouvido. Não. Sabe? Não fica mais. Porque aquilo me chateava, me fazia muitas das vezes sair do ambiente que eu estava chateada. Tá entendendo? Tô entendendo. E hoje, graças a Deus, eu louvo ao Senhor por isso. Glória a Deus. Quando, como a gente estava falando, né? Quando a palavra liberta, né? A gente fica assim. Né? A gente fica em paz. Né? Tem momentos que a gente está tão em paz que a gente nem entende. Né? Mas isso é o que Deus faz. Com certeza. Fazer a reflexão de tudo que a gente falou aqui. Eu quero deixar duas dicas, né? O ensinamento, como você queira receber, né? Mas duas dicas, vou dizer assim, para a gente se livrar disso. Porque hoje é comum, aonde você chega, você ouvir alguém falar que tem depressão. E as pessoas falam que tem depressão como quem diz assim, eu tenho um carro novo na garagem. Tipo, para se exibir. Né? E a gente tem que entender uma coisa, o sangue de Jesus, ele nos lava. Sim. Né? Ele nos purifica. E se nós buscar conhecer a verdade, nós seremos livres. Verdadeiramente nós seremos livres pelo Senhor. Sim. Né? Então, qual a dica, Clara? Aprenda a lançar sobre o Senhor todas as vossas ansiedades. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado. Tem. Né? Ele tem nos protegido, ele tem nos guardado. Né?
E também comece a agradecer, fazer o exercício da gratidão. Praticar o exercício da gratidão, né? Com certeza. Porque hoje, onde você chega, você escuta facilmente as pessoas dizer sobre a palavra que é gratidão. Né? Você vê isso estampado em blusas, em diversos ambientes, né? Mas qual realmente é a gratidão por trás daquilo? Porque quando nós temos gratidão, nós somos pessoas mais leves. Sim. Mais aquebrantados, que nós aprendemos a suportar o momento, que nós entendemos que ali não é nós, não é sobre nós, não é para nós. Né? Tudo é para o Senhor. Né? E hoje isso é uma coisa que está muito comum até dentro das igrejas, Ana Regina, né? As pessoas falarem de Jesus, mas se exibirem de uma certa forma, ainda dizendo que tem depressão e ansiedade, né? Mas é uma coisa que nós devemos buscar, é ao Senhor. Isso talvez seja, quando for falar, talvez seja até algo que vai gerar algum confronto, né? Porque tá dizendo que, né? Mas quando eu recebi o convite, eu disse, eu vou lá para falar sobre o único, que é Jesus Cristo. Sim, nós estamos aqui para falar dele, de nós. Né? Eu já falei um pouco sobre o que aconteceu comigo, mas o propósito é levar as pessoas a entender quem foi que me libertou. Sim. Quem foi que me transformou. Sim. Porque hoje olham para mim e me viram uma pessoa mais calma, mas por trás dessa pessoa mais calma já teve tantas perguntas, tantos questionamentos, que se eu tivesse colocado em folhas de caderno não tinha cabido. Né? Então, quem foi que fez isso? O Senhor. Amém. E eu aprendi isso aonde? Na palavra. Amém. Palavra liberta. Aprendi a me libertar na palavra. Amém. Glória a Deus. Peço desculpa aqui, os barulhos de mão. Dá vontade de ir lá e sai daqui, pelo amor, mas a gente tá aqui onde ela congrega, e é uma honra, é um prazer estar aqui nesse lugar com ela, conhecer também onde ela congrega. Agradeço imensamente ao Senhor por esta oportunidade, porque hoje em dia, para gravar um podcast, não é qualquer pessoa que aceita o convite. E eu me alegro todas as vezes que eu estou aqui fazendo vídeo para o canal podcast, que não é para mim agora, é para a glória de Deus. E tudo que é feito aqui não é para mim, mas é para que o nome de Deus seja engrandecido, glorificado. E se você quer fazer um podcast, testemunho, pode mandar mensagem que você já tá, tipo assim, já tá feito o vídeo, sabe? Só você querer, só falta isso. Obrigado, Clara, por ter aceitado o convite, obrigado por ter aceitado o convite. Deus abençoe sempre mesmo, em nome de Jesus. Me alegro demais mesmo. Na verdade, eu que agradeço, né, por esse convite. Né? Para mim foi uma honra, né, fazer parte desse canal. É uma bênção do Senhor. Amém. Vão lá, curtam. Vão lá no Instagram. Tem o Instagram também, tá? Vou deixar aí. Divulguem também, viu? Que é para glorificação do nome do Senhor. Sim. Não posso esquecer de pedir para você inscrever, ativar o sininho da notificação para ficar por dentro de tudo. Deixar um amém aí, o que você achou desse vídeo, se gostou. E aí, de repente, a gente faz até com outro testemunho dela futuramente, porque todos nós temos muitos testemunhos para ser contados, tá bom? Você deixa aí nos comentários, comente aí, interage aí, que eu preciso da interação sua, cada um que está assistindo aqui, tá bom? Não só eu, mas o canal, né? Para crescer. Deus abençoe, muito obrigado de coração. E é isso. Tchau, beijo.